Bem-vindos ao debate sobre o 5º episódio da série documental da RTP1 Para Além do Cérebro, com o tema Micropsicocinese. Imagine que está num casino onde, infelizmente, a matemática e o azar nunca estão no nosso lado. Pois, exato. Mas imagine que atira os dados sobre aquela mesa verde, eles rolam, chocam uns contra os outros e finalmente param. O senso comum e a física clássica dizem-nos que o resultado, quer dizer, sair um 6 ou um 2, é ditado inteiramente por forças mecânicas. Claro. A gravidade, a fricção do feltro, a força com que a sua mão largou o dado. Exatamente. O seu desejo ansioso, profundo e desesperado de que saia aquele 6 não tem, assumimos nós, o menor peso na equação física. Pois, é a visão clássica com que todos fomos educados. A nossa mente é, no fundo, como um passageiro trancado dentro da caixa craniana, está a observar o universo através dos sentidos, mas é estruturalmente incapaz de empurrar a matéria de forma direta apenas com a força do pensamento. É esse o pressuposto. Contudo, hoje vamos debater precisamente a micropsicocinese, ou micro-PK, uma hipótese científica que sugere que esse isolamento da mente pode ser uma ilusão. Há quase meio século que investigadores recolhem dados empíricos que parecem mostrar que a mente humana, quer através da intenção ou da atenção focada, tem a capacidade real de influenciar o comportamento da matéria. Anomalias recolhidas em instituições de renome absoluto. Temos décadas de dados do Laboratório PER da Universidade de Princeton, temos o projeto da consciência global e até estudos fascinantes de interação animal-máquina. A minha posição neste debate é a de que o peso desta evidência matemática já ultrapassou largamente o limiar da dúvida razoável. Para mim, os dados comprovam inequivocamente que a nossa consciência altera de forma ativa a estrutura física do mundo. Ignorar isto é, no fundo, fechar os olhos à ciência empírica. Ora bem, eu abordo a questão de um ângulo radicalmente diferente. Quando olho para esses exatos mesmos dados, eu vejo um desafio analítico fascinante, com certeza, mas não vejo de todo uma nova lei da física a desdobrar-se à nossa frente. Estamos a lidar com efeitos completamente residuais, quase invisíveis, e que operam num vazio teórico absoluto, quer dizer, não temos um mecanismo que explique o como. Face à fragilidade mecânica imensa e inerente a testes desta escala, os resultados apontam muito mais para vulnerabilidades no equipamento ou para vieses metodológicos humanos do que propriamente para a prova empírica do que o pensamento molda a matéria. Não são meia dúzia de experiências anedóticas que por acaso darão um resultado engraçado no laboratório obscuro. São 5 décadas de investigação meticulosa. Pensemos no projeto da consciência global, que agregou dados de geradores de números aleatórios durante décadas. Pois. Durante eventos de forte carga emocional partilhada por milhões de pessoas, o desvio em relação ao caso atingiu os 7 sigma. Um desvio de 7 sigma significa que a probabilidade desse padrão nos dados ter ocorrido por mero acaso é de 3 mil milhões para 1. 3 mil milhões. É de facto um número massivo. Massivo e revelador. Só para dar um termo de comparação no rigor científico. Quando a física de partículas anunciou a descoberta do bóson de Higgs, a famosa partícula de Deus, a comunidade científica exigiu um grau de certeza de 5 sigma para validar a descoberta. É um facto, sim. O 5 sigma é o padrão de ouro na física de partículas. E aqui temos 7 sigma. A evidência de que os sistemas perdem a sua aleatoriedade e ganham ordem durante picos de emoção humana tem uma força estatística esmagadora. Rejeitar estes dados dogmaticamente, apenas porque os nossos livros de física ainda não têm, um capítulo sobre como isto acontece, parece-me uma postura anticientífica. A matemática não mente. E a tua menção ao bosão de Higgs é o exemplo perfeito do porquê de eu travar a fundo nesta questão. Como assim? A física das partículas tinha, muito antes de construir o acelerador gigante na Suíça que detectou o bosão, um modelo teórico de uma precisão absolutamente impressionante. Eles sabiam exatamente qual era a massa que procuravam e como é que essa partícula interagia com o campo quântico. Certo, o modelo padrão já previa a existência. Precisamente. O desvio estatístico de 5 sigma serviu apenas para confirmar um mecanismo que já compreendíamos no papel. No caso da micropsicocinese, o cenário inverte-se por completo. Temos um excesso de anomalias estatísticas a deambular por aí sem qualquer modelo teórico que as suporte. Como é que um pensamento, que é gerado biologicamente numa rede de neurónios no teu cérebro,
atravessa o espaço físico sem emitir radiação eletromagnética mensurável. E altera um chip. Sim, e altera o comportamento de um pedaço de silício do outro lado do mundo, sem o como, a minha preocupação como investigador vira-se imediatamente para o quê? Ou seja, para o hardware. Para medires estes desvios microscópicos, precisas de gerar dezenas de milhões de eventos nas máquinas. À escala dos milhões, traduz-se num desvio estatístico de 7 sigma. Atribuir a falha de uma máquina à ação mágica da mente é, na minha visão, extremamente perigoso para o rigor do método científico. Que suportou estes estudos. Vamos olhar para o laboratório clássico desta área, o Peer Lab, o laboratório de anomalias da Universidade de Princeton. Primeiro temos de entender como eles geravam o tal acaso. Eles não usavam algoritmos de computadores normais. Sim, esse é um detalhe metodológico crucial para separar as águas. Exatamente. Se pedis ao teu computador pessoal para te dar um número aleatório, ele usa uma fórmula matemática complexa. É um acaso pseudo-aleatório. Se conheceres a semente da equação, podes prever o resultado, não há verdadeira incerteza ali. Os investigadores de Princeton recusaram usar isso desde o primeiro dia. Eles foram buscar o ruído quântico? Isso. Eles desenharam os geradores de números aleatórios baseados na mecânica quântica pura. Mediam o ruído térmico de elétrons individuais a atravessar um circuito resistente ou mediam o tempo de decaimento de um isótopo radioativo. Ora, a base da física quântica, que está mais do que provada em laboratório, dita que o comportamento de uma partícula nesse estado é fundamentalmente imprevisível. Correto. O colapso da função de onda. Nem mais. É a única verdadeira fonte de acaso no universo. As máquinas deles apenas traduziam essa incerteza subatómica em cadeias infinitas de zeros e uns. E foram concebidas e fechadas em caixas isoladas para não sofrerem qualquer interferência de campos magnéticos externos, de temperatura ou vibrações da rua. E o desenho do hardware é irrepreensível no papel, concedo. Mas os materiais físicos têm os seus limites. Um circuito eletrónico a correr 24 horas por dia, 7 dias por semana, sofre alterações e degradação. Imagina um dado de casino. Se o dado for polido na fábrica com um erro microscópico num dos cantos, ao fim de 50 jogadas tu não notas absolutamente nada. Mas se lançares esse mesmo dado ligeiramente deficiente 10 milhões de vezes, o número da face oposta ao defeito vai obrigatoriamente aparecer mais vezes e vais acabar exatamente com o famoso desvio de 7 sigma. Certo. Só que este desvio não prova de forma alguma que tens capacidades telecinéticas sobre o plástico do dado. Prova apenas que a aerodinâmica daquele objeto material está enviesada. Com eletrões a passar num resistor, a longo prazo o envelhecimento da peça favorece um estado lógico em relação ao outro. O argumento do dado mal polido seria irrefutável se os engenheiros de Princeton fossem amadores. Mas isso só é válido para quem não lê os protocolos até ao fim. Eles previram exatamente esse envelhecimento dos componentes que descreves. E resolveram isso de uma forma muito elegante, com um protocolo constante de alternância de polaridade. Imagina que a máquina física, por via de um aquecimento do chip ou qualquer outro viés mecânico que estavas a descrever, começava a favorecer a saída do número 1 em vez do 0. Eles programavam um sistema informático de leitura para inverter a lógica matemática a cada X minutos. Percebo. Invertiam a leitura no software. Exatamente. O que eletronicamente na máquina era um físico, o software passava a registar como um zero lógico e vice-versa. Assim, qualquer erro sistemático da máquina acabava perfeitamente anulado a longo prazo, porque a polaridade estava sempre a oscilar. O sinal ficava totalmente limpo de viés de hardware. É uma solução de engenharia brilhante, sem dúvida. E há mais, eles deixavam as máquinas a correr sozinhas em salas completamente vazias durante horas e dias a fio. E no vazio do laboratório, o desvio era rigorosamente nulo. O sistema era perfeito e cego. A anomalia, ou seja, o colapso do acaso para a ordem, apenas emergia no exato minuto em que um participante humano se sentava e ativava a máquina com uma intenção clara na mente. E é aí que entra a mudança fundamental que o investigador Helmut Schmidt introduziu.
para evitar que os participantes tivessem de estar horas a fio a olhar para linhas de código binário a passar no ecrã? Sim, o Helmut Schmidt foi um visionário na parte do desenho experimental. Ele percebeu logo que pedir a um ser humano para se focar numa cascata aborrecida de zeros e uns dissipe a atenção no instante. O cérebro humano odeia monotonia. Então ele criou uma interface muito mais envolvente. Transformou a incerteza quântica num jogo visual. Um anel de luzes, se não me engano. Isso. Havia um anel com luzes. Se o gerador de partículas cuspisse o número 1, a luz movia-se um passo para a direita. Se fosse 0, ia para a esquerda. O participante só tinha de se sentar e querer, apenas desejar que a luz se movesse no sentido dos ponteiros do relógio, imaginando uma esfera a rodar. Basicamente introduziu o fator lúdico. Completamente. A mente das pessoas deixou de estar bloqueada na lógica matemática árida e passou a concentrar-se na intenção, naquele desejo simples de ganhar o jogo. E vários investigadores espalhados por universidades norte-americanas, como o Kesselheim Joseph e o Louis Hine, verificaram isto de forma independente. Quando o sujeito estava focado e motivado pela interface visual, os eletrões no gerador alteravam a sua distribuição estatística normal. O circuito quântico isolado lá atrás começava a responder à vontade do operador que jogava. O que é metodologicamente fascinante de acompanhar. Mas se nós traçarmos a evolução temporal destes projetos de Princeton e de outras faculdades, percebemos que a consistência do operador individual começou a ser um grande problema. Sim, é verdade. Nem todas as pessoas conseguiam os mesmos resultados de forma repetitiva. Pois, havia dias bons e dias maus, pessoas com mais jeito e outras sem jeito nenhum. Isso acabou por forçar a própria comunidade de investigadores a tentar ampliar a rede de captura de dados. A tese da intenção focada, ou seja, o esforço mental direto para tentar mover a tal luz do Schmidt, foi gradualmente substituída pelo conceito de atenção, uma espécie de ressonância passiva e coletiva da mente humana. E é essa mudança teórica que leva ao nascimento do famoso Projeto de Consciência Global, coordenado pelo Roger Nelson. E repara que é uma progressão perfeitamente natural na investigação empírica. Pensa bem, se uma única mente a focar a sua intenção consegue perturbar de forma mensurável a aleatoriedade quântica daquele aparelho, o que é que acontece quando milhares ou milhões de mentes partilham o mesmo espaço emocional, sem qualquer intenção de manipular a máquina, movidas apenas pelo peso denso da atenção partilhada? As primeiras experiências focaram-se em levar estes pequenos geradores portáteis para locais de fortíssima coesão emocional. Eles colocaram as máquinas nos cantos das salas, perto de grupos enormes a meditar em silêncio profundo ou perto de coros a cantar em perfeita harmonia. Ambientes de alta ressonância, portanto. Exato. E o que descobriram foi que o ruído quântico da máquina nessas salas deixava de ser ruído branco, ficava estruturalmente mais ordenado. Havia menos picos caóticos do que numa sala de espera de um aeroporto, por exemplo. Então, com o advento da internet global no final dos anos 90, o Roger Nelson deu o salto e expandiu a escala. A rede EDGE. Sim. Ligaram dezenas destes geradores, situados em vários continentes, a um servidor central, a captar os dados de todos eles 24 horas por dia. O objetivo passou a ser monitorizar se os grandes choques do nosso tempo, as grandes comoções mediáticas e globais, provocavam uma sincronização na aleatoriedade de todas as máquinas em simultâneo, sem que ninguém lhes pedisse, e os dados dizem taxativamente que sim. A constante recusa em olhar para estes dados é como alguém afirmar categoricamente que é impossível existir vida noutros planetas. Se eu lhe der um telescópio e lhe mostrar uma luz a pescar num planeta distante, o cérebro descarta a evidência imediatamente. Vai logo dizer, isto só pode ser uma falha na lente do telescópio. Nós já isolamos os fatores ambientais, já validamos a engenharia dezenas de vezes nos controlos. Continuar a culpar o hardware não será, pergunto eu, uma forma de cegueira voluntária perante uma descoberta profunda? Bem, é um desafio válido, mas a analogia do telescópio requer um ajuste fino. Eu não afirmo que a vida noutros planetas ou a psicoquinese é teoricamente impossível. Eu não tenho dogmas. O que eu digo é o seguinte: se eu mostrar uma luz difusa e tremulosente no céu escuro através de uma lente, eu preciso, primeiro, de esgotar todas as explicações ópticas triviais. Um reflexo no satélite, gás atmosférico, um defeito no sensor da câmara. Pois claro. Preciso de escutar isso tudo antes de convocar uma conferência de imprensa mundial para anunciar que descobrimos uma nave alienígena.
O rigor da prova tem de ser sempre, mas sempre, proporcional à magnitude da alegação. Mas os ensaios de controle do PR serviam precisamente para isso. O laboratório corria os mesmos geradores sem ninguém na sala a tentar influenciá-los. E nesses períodos de controle rigoroso, a anomalia de 7 sigma pura e simplesmente não emergia. Ela precisava do ser humano. O projeto da consciência global não precisou de pedir às pessoas para empurrarem nada mentalmente. O projeto estabeleceu uma rede global de GNAs, espalhados pela Europa, na Ásia, na América, a enviar dados contínuos, 24 horas por dia, para um servidor central. Uma malha global de ruído quântico. Exatamente. Eles queriam perceber se não era a intenção focada, mas sim a atenção massiva e sincronizada da humanidade que afetava a aleatoriedade quântica daquelas máquinas. E o caso principal do projeto, que ancorou muita da narrativa mediática e a defesa sobre a validade disto, é sempre a famosa análise dos dados durante os trágicos ataques do 11 de setembro. Porque foi, inegavelmente, um momento de fratura e de foco global absoluto na nossa história recente. Naquelas horas terríveis e nos dias que seguiram, quase 1.000 milhões de seres humanos fixaram a sua atenção no mesmo exato acontecimento dramático na televisão, unidos pelo mesmo choque. E os geradores, distribuídos de Tóquio a Paris e Nova Jersey, deixaram repentinamente de produzir resultados aleatórios isolados. Entraram em convergência. O servidor central começou a registar uma sincronia brutal entre máquinas separadas por milhares de quilómetros. Os aparelhos começaram a comportar-se não como caixas isoladas de física, mas como uma rede unida. E o que descobriram, supostamente, foi que eventos trágicos causavam grandes picos nos dados. Picos colossais. Quando ocorriam eventos que uniam centenas de milhões de mentes na mesma emoção súbita, a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, ou o trágico e notavelmente o 11 de setembro de 2001, aquelas máquinas que estavam espalhadas pelo globo, a ferverem no seu caos subatómico e inofensivo, perdiam de repente a sua aleatoriedade. Começavam a desviar-se da média. Começavam a gerar dados mais coerentes, sim. A analogia perfeita é o que vemos num estádio de futebol. Tem milhares de pessoas a falar, a comer, distraídas, a agir de forma caótica e independente, mas subitamente alguém começa uma onda. A onda percorre a bancada e aquelas pessoas sincronizam-se numa estrutura visível. A consciência global, perante o choque do 11 de setembro, fez com que os geradores sincronizassem a sua onda. Exatamente o problema fatal disto tudo. Qual o problema? Num estádio de futebol, os adeptos têm olhos, eles veem a onda a aproximar-se e, instintivamente, levantam-se. Respondem a um estímulo físico, visual e auditivo. Mas estes geradores de números aleatórios estão trancados em cofres, dentro de armários, espalhados por continentes diferentes. Eles não têm olhos, não há cabos ou fios a ligá-los uns aos outros. Como é que eles sincronizam a onda sem qualquer forma de contacto físico? Esse é o mistério que a física ainda tem de resolver. A consciência poderá atuar como um campo partilhado, não local, semelhante ao entrelaçamento quântico. Eu tenho de admitir que é um enquadramento profundamente humano e cativante. A ideia de que estamos todos ligados na dor. Mas é precisamente perante estas alegações monumentais e apelativas que a metodologia analítica tem de ser fria e implacável. E a minha maior objeção a este projeto de consciência global assenta naquilo a que nós, em análise de dados, chamamos de data dredging, ou a extração enviesada de dados a posteriori. Foi um evento colossal, profundamente trágico, mas que ninguém previu. Não estava agendado na grelha como os Jogos Olímpicos, o que significa que os investigadores não puderam dizer de antemão, ora bem, vamos analisar o comportamento das máquinas estritamente entre as 8 e as 12 horas de amanhã. Não, claro que não. Tiveram de extrair os dados depois do evento. Exatamente. Tiveram de ir aos dados depois. E isso introduz o maior calcanhar daqueles metodológico desta área de estudo, o chamado efeito do experimentador e o viés retrospectivo. Os cientistas, meses depois do choque emocional do 11 de setembro, sentaram-se em frente aos dados globais com um desejo profundo, quase inconsciente, de encontrar uma anomalia que validasse o impacto emocional daquele dia terrível. Quer dizer que eles manipularam os parâmetros? É o equivalente metodológico à falácia do atirador do Texas. Eu disparo uma flecha contra uma parede de madeira, caminho até lá com um pincel e um balde de tinta, desenho o alvo perfeitamente em torno da flecha que já está cravada e a seguir declaro-me ao mundo como um atirador de elite. E mais, se aceitarmos a vossa própria premissa, a de que o pensamento afeta a máquina,
quem é que me garante que não foi a intenção focada dos próprios investigadores? Como assim? Meses depois, ao olharem para o ecrã do computador, a torcerem furiosamente para ver um desvio estatístico nas linhas do 11 de setembro, quem garante que não foi essa intenção de quem analisa que alterou os dados retroativamente ou no preciso momento da extração do disco? O ser humano é demasiado complexo. Os nossos vieses cognitivos e as nossas expectativas contaminam o laboratório a todos os níveis. Se o problema é o excesso de racionalidade e a expectativa do adulto na sala do laboratório, quer dizer, se o problema é o ser humano a desenhar o alvo depois da flecha aterrar, então a solução é simples. Vamos retirar o ser humano completamente da equação. E é por isso que o trabalho empírico com modelos animais é, para mim, o autêntico checkmate neste nosso debate. A experiência dos pintainhos em França. Ao genial René Piot, exato. Para quem não conhece, vamos tentar visualizar o cenário que ele montou. Piot construiu um pequeno robô cilíndrico, muito simples. Dentro do robô colocou um destes geradores de números aleatórios quânticos de que temos falado. Colocou esse robô numa plataforma retangular no chão, completamente vazia e plana. O robô era guiado exclusivamente pelo circuito aleatório. Saía um 0, o robô virava ligeiramente à esquerda, saía um 1, ele virava à direita. Movimento browniano clássico. Puro caos termodinâmicos, deambulando pelo espaço da plataforma. Exato, por causa, se deixarmos o robô sozinho durante 1 hora na sala, ele vai acabar por desenhar um emaranhado denso de linhas por toda a plataforma, cobrindo o espaço de forma estatisticamente igual. Não há destino nem propósito naquele movimento. Depois, Piot introduziu o elemento revolucionário nisto tudo. Aproveitou uma característica fundamental da biologia, o imprinting. Aquele laço que as aves criam na nascença. Sim, quando os pintainhos nascem, a primeira coisa que vêm a mover-se, eles assumem instintivamente que é a mãe deles. Piot fez com que uma ninhada de pintainhos tivesse esse imprinting imediato com o robô. Ou seja, os animais assumiram que aquele cilindro eletrónico de metal e cheio de ruído era da mãe. Absolutamente. E o que ele fez a seguir foi brilhante. Os pintainhos foram colocados numa gaiola transparente de vidro, num dos lados exatos da plataforma do robô. Eles podiam ver a mãe, mas não podiam tocá-la ou ir ter com ela. Começaram naturalmente a piar ansiosamente, com o instinto profundo de se aproximarem. E o que é que aconteceu àquela deambulação caótica do robô ditada puramente pelas partículas quânticas? A deambulação mudou. Mudou drasticamente. O robô deixou de percorrer toda a área da plataforma de forma igual. Os seus padrões de movimento desviaram-se de forma massiva e mensurável no sentido da gaiola dos pintainhos. Ele passou a gastar grande parte do seu tempo encostado ao vidro perto deles. Os resultados estatísticos desse desvio específico foram de facto muito impressionantes na altura em que foram publicados. Impressionantes, é favor. A minha questão direta é esta. Aqui não há viés retrospectivo, não há um cientista humano a escolher de forma manhosa quando é que o 11 de setembro começou nos dados. A única variável que foi alterada no universo inteiro daquela sala fria foi a criação de um máximo emocional, instintivo e puramente animal entre aquelas pequenas aves e a máquina. Se a correlação não prova causalidade, então como justifica que um circuito baseado em flutuações atómicas incertas tenha alterado a sua resistência física apenas para ir ao encontro do desejo instintivo de uns pintainhos? Confesso que, do ponto de vista estritamente narrativo, é uma história brilhante. Eu adoro essa experiência e admito sem qualquer reserva que, no que toca ao desenho experimental rigoroso, René Piot foi muito engenhoso. Neutraliza completamente a minha objeção sobre o cientista que tenta intelectualizar e puxar os dados para um lado ou desenhar o alvo. Os pintainhos não sabem, obviamente, o que é um desvio estatístico. Nada mesmo. Eles só criam um amor materno. E é precisamente aí que esbarramos de frente a toda a velocidade com o limite da realidade científica. Estamos a assumir, com toda a naturalidade do mundo, que a ansiedade, o instinto, ou, chamemos-lhe, o amor de uma ave, é uma força física. Estamos a assumir que é uma força capaz de viajar através do espaço vazio da sala, penetrar na carcaça de metal do robô, descer até à placa de silício do gerador, interferir ativamente na resistência elétrica ou forçar o colapso da onda quântica para gerar mais zeros de forma a que ele vire à esquerda na direção da gaiola. E os dados, quer se queira quer não, provam que foi exatamente isso que aconteceu na prática.
Não. Os dados provam apenas que o robô virou mais vezes para a esquerda. Nós é que estamos a contar a história reconfortante de que foi o amor a causar a viragem. Tratar a emoção animal ou humana como uma espécie de força eletromagnética fantasma é poético, claro que sim, mas opera completamente fora de qualquer quadro conhecido da física. Quer estejamos a falar da física clássica de Newton ou até das excentricidades mais bizarras da mecânica quântica, não há sequer o esqueleto de uma teoria para isto. Onde está a tal troca de partículas mediadoras? Qual é a frequência no osciloscópio dessa radiação mental que a ave emite? Qual é o comprimento de onda do instinto materno? A ausência de evidência sobre o mecanismo exato não é de todo evidência da ausência do fenómeno em si. A experiência do robô só nos mostra que uma anomalia espacial curiosa ocorreu naquele tapete em França. Mais nada. Isso é redutor. Não é redutor, é prudente. Até que algum cientista consiga isolar num laboratório, medir de forma fiável num osciloscópio e caracterizar essa hipotética força de atração consciencial, a matemática continuará a ser só isso, uma correlação. Nós não explicamos o desconhecido inventando arbitrariamente uma nova lei invisível da natureza. Certo, compreendo a relutância, mas numa coisa fundamental sobre a evolução e a história da própria ciência. Ela é construída sistematicamente sobre a observação atenta e empírica de fenómenos naturais, muitas vezes décadas ou até séculos antes de termos as ferramentas conceptuais para os explicar na íntegra. Os nossos antepassados sabiam perfeitamente que se largassem uma maçã, ela caía invariavelmente no chão. Tinham a evidência empírica gritante da gravidade séculos antes de Einstein ter chegado com as suas equações complexas sobre a curvatura do espaço-tempo que finalmente explicaram o como. É um facto, sim. A observação procede, regra geral, a teoria profunda. Então, rejeitar a existência de anomalias massivas de 7 sigma, de padrões rigorosamente replicados em diferentes laboratórios e de desvios físicos em máquinas quando observadas por animais, só porque ainda não sabemos qual é a hipotética partícula do pensamento, é travar deliberadamente o progresso empírico. Para mim, todos estes resultados convergem numa direção extremamente luminosa. Revelam que a nossa consciência possui efetivamente ferramentas, por mais invisíveis e primárias que nos pareçam agora, para interagir de forma tangível com a matéria física. Se o desespero de um pintainho afasta o caos térmico de um robô, se o luto mundial harmoniza os dados eletrónicos de máquinas independentes, então temos de refletir profundamente. Isto sugere que nós temos literalmente a capacidade mental de estruturar o caos e de tornar o mundo ao nosso redor mais ordenado. Bem, é uma visão fascinante e quase transcendental, admito. Eu não descarto o desafio intelectual tremendo que o Laboratório PEAR ou o Projeto da Consciência Global trouxeram para a mesa científica. Estamos a falar de dezenas de anos de recolha incansável de dados. Varrer isso liminarmente para debaixo do tapete seria de uma enorme preguiça intelectual. Exato. Mas a minha cautela metodológica mantém-se intacta. Quando lidamos com o fenómeno que é tão esquivo, tão subtil, que tem de se esconder atrás de 100 milhões de lançamentos de moeda para sequer revelar a sua cara, o perigo de estarmos apenas a medir as nossas próprias imperfeições terrenas é imenso. O facto da micro-PK operar neste vácuo teórico significa que a prudência nos deve obrigar a manter um ceticismo férreo sobre o que realmente estamos a ver naqueles gráficos de computador. Até que o como seja provado de forma inegável, corremos sempre o grande risco de elevar falhas estatísticas à categoria de superpoderes divinos. Eu admito que o desafio de separar a falha microscópica da verdadeira anomalia mental é a fronteira mais dura desta investigação toda. Mas é precisamente aí, nessa indefinição, que a ciência faz o seu melhor trabalho. E embora discordemos sobre se estamos a medir magia estatística ou a alvorada de uma nova compreensão da mente humana, creio que há um ponto vital em que concordamos em absoluto. Qual é? O mero vislumbre da hipótese de que a mente possa ditar o comportamento do universo ao nosso redor obriga-nos a uma enorme responsabilidade moral e filosófica, onde colocamos no nosso dia-a-dia a nossa atenção focada ganha um novo peso. Nisso estou plenamente de acordo. A linha invisível que tenta separar o mundo interno e privado do pensamento e a arquitetura externa e tangível da matéria permanecerá, sem qualquer dúvida, como uma das encruzilhadas mais espinhosas e vitais do nosso conhecimento. É uma área complexa que exige que continuemos a fazer perguntas muito duras nós, enquanto investigadores, e sobretudo todos os que nos ouvem.
Exatamente. A discussão não se encerra nos dados que hoje apresentamos. Na verdade, ela apenas começa neles. E assim terminamos a nossa análise em torno dos mistérios empíricos da micropsicocinese. Gostava apenas de lhe pedir que guarde a metáfora do início da nossa conversa. Da próxima vez que vir alguém lançar os dados sobre a mesa de feltro verde num casino, de olhos arregalados, a implorar mentalmente para que o dado caia na face certa, pergunte a si mesmo: será que o resultado daquele jogo é apenas o produto final da fricção, do peso e do acaso puro e frio? Pois, Ou será que o universo, de uma forma subtil e ainda muito secreta que a física não decifrou, escuta as intenções atentas que lhe lançamos? Não se esqueçam de seguir o canal, porque isso é mesmo muito importante para a nossa continuidade. Até breve e um bem-aja.